que é, pastor? Domínio próprio. Domínio próprio é autocontrole. A pessoa, ela consegue se controlar. Ela sabe o que ela pode fazer e ela faz. E o que ela não quer fazer, ela não faz. Isso chama-se domínio próprio. Por exemplo, tem pessoas que têm uma extrema dificuldade diante de uma garrafa de Coca-Cola. A pessoa fala, pastor, se tiver uma Coca-Cola na mesa, eu não dou conta de tomar. Ou seja, você não consegue nem controlar-se diante de uma Coca-Cola. Você sabe que a Coca-Cola faz um mal danado, mas todo dia a bendita está na tua mesa de almoço. E falta de domínio próprio. Então, irmãos, não pense que é algo de outro planeta, domínio próprio, não. É de coisa simples. Coisa simples. Domínio próprio é ter o controle e conseguir dominar o nosso corpo, as nossas ações, as nossas palavras, o que nós comemos, o que nós fazemos. Isso é domínio próprio. Interessante o texto de hoje, né? Vamos ler nessa linguagem. Eu li em duas linguagens, mas na segunda ninguém leu, então eu vou parar de ler, viu? Adolescente aí, ou vocês não tomaram café, não almoçaram, não jantaram, sei lá o que foi, que eu achei que a maioria de vocês era outra linguagem, não vou nem ler mais. Tá? Vocês lêem com vontade aí, se vocês tiverem a nova tradução da linguagem de hoje. Vamos ler então na Almeida, vamos lá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Interessante. O que está dizendo aqui na Bíblia? Há coisas que nos dominam. Há coisas que nós não devemos deixar dominar. Porque tem coisas que são boas. Por exemplo, eu me deixo dominar por um hábito de leitura da Bíblia. Ótimo, é lícito e é bom. Mas tem coisas que não convêm. Por exemplo, coisas que são lícitas, mas não convêm. Está passando no shopping vários filmes lá agora. Mas tem filme lá que eu não indicaria você assistir. Especialmente filme de terror. Eu não indico ninguém assistir filme de terror. Porque se você não sabe, há um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual existe 3 níveis. Obsessão, perturbação e possessão. Um filme de demônios que você assiste, um filme de capeta, de diabo, de morte, de sangue, você está dando uma brecha na sua vida para opressão. Ou seja, você vai sonhar com aquilo à noite. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Ou seja, você tem que ter o controle da sua vida, das suas decisões. Por exemplo, a Bíblia fala dos frutos do Espírito. E um desses frutos está lá, o domínio próprio. Vamos ler o texto na tela? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está lá na Bíblia. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Interessante que ele vai em último lugar. Mas não é porque ele é o último lugar em sentido de prioridade, não. Paulo não está falando ali em ordem de prioridade. Mas todos aqueles se completam. Todos aqueles são importantes. Vamos ver na Bíblia alguns exemplos negativos na Bíblia do domínio próprio. O primeiro deles, Adão e Eva. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam no jardim e tinha uma árvore lá que eles não poderiam tomar o fruto daquela árvore. Eles não poderiam. E diz a Bíblia que Adão e Eva comeram daquele fruto. Ou seja, não tiveram domínio próprio. Deus deu várias árvores. Deus deu multidão de árvores. Só tinha uma
que não poderia comer. E aquela eles comeram. Ou seja, não tiveram o domínio sobre a vontade. Porque a Bíblia diz que aquela árvore, ela é agradável aos olhos. Então eles cobiçaram pelos olhos aquela árvore. Um outro exemplo na Bíblia, negativo, é o exemplo de Caim. Quando a Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta a Deus e Abel trouxe uma oferta a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Por quê? Porque Abel trouxe uma oferta do rebanho, de animais. E você sabe que no Antigo Testamento existiam os sacrifícios. Tinha que morrer um cordeiro, uma ovelha, tinha que morrer ali um animal. Então quando Abel leva um animal, ele leva o melhor. Ele leva o melhor. Caim não. Caim leva um fruto da terra. E a Bíblia diz que Deus se agradou mais de Abel. Simplesmente se agradou mais. E o que aconteceu? O Caim ficou nervoso, caiu o seu semblante. E Deus falou assim para ele: por que você está tão nervoso, Caim? O pecado está à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, essa vontade de matar o seu irmão está batendo na porta do seu coração, mas você tem que segurar essa vontade. Cumpre a ti, diz a Bíblia, dominá-lo. Está lá em Gênesis 4, 6 e 7. Cumpre a ti dominá-lo. Isso é o quê? Domínio próprio. Você tem vontade de matar sua esposa? Mas não pode matar, ué. Tem vontade de matar seu marido? Tem vontade, mas não mata. Por quê? Domínio próprio. Tem vontade de matar seu filho? Também. Mas não mata também, graças a Deus por isso. Isso é o quê? É domínio próprio. Paciência, né? Já falamos sobre isso em outras pregações. A Sansão, diz a Bíblia, Sansão tinha votos de nazireu. Ele não podia tocar em cadáver, não podia beber vinho e não podia cortar o cabelo. Ele tinha que cumprir esses votos. Ele era nazireu, não podia tocar em cadáver, beber vinho e cortar o cabelo. Mas a Bíblia diz que ele vai rompendo. Cada um desses votos vai rompendo. E o último é no colo de Dalila, onde Dalila corta o seu cabelo. Ou seja, ele não teve o domínio da sua vida, dos seus dons, da sua força, dos seus talentos. Ele tinha que dominar aquela vontade louca por mulher. O problema de Sansão era mulher. Esse era o problema de Sansão, mulher. Passava uma pessoa de saia, a mulher era o problema dele. Diz a Bíblia que ele se apaixonou por uma mulher em Tímina. Depois diz a Bíblia que ele se apaixonou por uma prostituta. E depois diz que ele se apaixonou por Dalila. 3 mulheres em 4 capítulos da Bíblia. Domínio próprio. Sua fraqueza é mulher, você que é homem, a sua fraqueza é essa área, domine-se. Vai deixar levar pelo seu coração enganoso, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos carnais? Domínio próprio. Outra história na Bíblia é Davi. Onde diz a Bíblia que ele estava lá no seu palácio. Não é essa a história de Davi e Golias, não. É a história dele, Davi e Betseba. Que ele está lá no seu palácio, lá, e uma mulher tomando banho. Aí ele manda perguntar, quem é aquela mulher? E a pessoa diz o quê? Mulher de Urias. Mulher de Urias, ela é casada. O que ele tinha que fazer? Controlar-se. Domínio próprio. Ela é casada. Segura-se. Vigia, varão. Pronto. Mas não é isso. Ele vai lá, chama ela, tem uma relação com ela, e ela engravida. E você sabe da história, eu não vou falar aqui hoje. Um outro exemplo na Bíblia, Salomão. Salomão, a Bíblia diz que amou tantas mulheres, que as mulheres perverteram seu coração. E ele tinha, sabe quantas mulheres? 700 mulheres. Salomão. Isso está em 1 Reis, capítulo 11. Ele tinha 700 mulheres, e sendo já velho,
ele não foi fiel a Deus, e ele adorou aos deuses sidônios, Micom, Astarote. Por quê? Ele também não teve domínio próprio. Mulher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não bastava uma? Mas teve que ter 700? Domínio próprio. Ananias e Safira. Falei deles aqui já também. Ananias e Safira tinha um terreno. Foram doar aquele terreno para a igreja primitiva, livro de Atos. Mas eles mentiram o valor do terreno. Ou seja, não tiveram domínio próprio, não tiveram controle, não foram verdadeiros. Poderiam ter falado a verdade, se controlar o desejo de mentir. Dizer, não vou mentir, a vontade é mentir, mas não vou mentir, vou ser honesto, vou falar a verdade. Mas não tiveram também domínio próprio. Então, irmãos, são muitos casos de falta de domínio próprio, de controle do corpo, de controle dos desejos, da vontade de fazer o que é certo e acabar fazendo o que é errado. Vamos lá, exemplos positivos na Bíblia. O primeiro dele é José. A Bíblia diz em Gênesis 39:6 que José era um homem formoso de porte e de aparência, ou seja, ele era bonito de rosto e de corpo. Ele ia na academia do Egito. Como que era o bodybuilding. E aí uma mulher que era casada, era a esposa de Potifar, vai para ele e fala assim, José, deita-te comigo. Ela se perfumou, colocou uma roupa decotada e foi para cima de José. José, gente, sabe quantos anos ele tinha? Em torno de 30 anos. Mais ou menos 30 anos, ou seja, era jovem, solteiro, os hormônios correndo na sua veia, e hormônios não são convertidos. Mas José consegue dominar o seu desejo carnal, os seus hormônios, e ele diz, não posso, você é casada, como eu poderia cometer tamanha maldade contra Deus e contra o meu chefe, o mordomo, o Potifar? E ele não vai, ele não cai, ele não vai para a cama do adultério. Gente, isso é autocontrole. Isso é domínio próprio. Temos exemplo na Bíblia, Daniel, inclusive Daniel foi o tema do acampamento dos jovens. Nós estudamos no acampamento dos jovens, um dia capítulo 1, outro dia o 2, o 3, o 4, o 5, até o capítulo 6 de Daniel. Estudamos 6 capítulos no acampamento. E nós vimos lá essa história, quando Daniel chega na Babilônia, e o rei oferece uma mesa cheia de comida, só que as comidas eram sacrificadas aos ídolos. E Daniel decide se abdicar, decide comer só verduras e legumes. E a Bíblia diz que depois de 10 dias, Daniel, a sua aparência era melhor do que os que estavam comendo carne. Ele se absteve, porque ele não queria participar de um banquete pagão, de um banquete de adoração aos ídolos. Ele prefere comer verdura e legumes do que comer aqueles pratos do diabo. Daniel tinha o quê? Domínio próprio, controle sobre o alimento. Você consegue ficar sem comer uma coisa que te faz mal? Por que não? Isso é domínio próprio. E o maior exemplo disso tudo se chama Jesus Cristo. Quando lá no deserto, o diabo disse assim para ele estava 40 dias sem comer nada. O diabo falou assim para ele, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, você não está com fome? Transforma essa pedra em pão. E Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão. Isso é domínio próprio. É autocontrole. É dizer não. É fortalecer o jejum. É se dedicar a Deus. A gente consegue, irmãos, ficar sem comer algumas horas no jejum, 12, 24 horas. A gente consegue, ninguém morre não. Isso é domínio próprio. Dizer, hoje eu não vou almoçar, estou de jejum. É domínio próprio, consegue.
jejum é uma prática bíblica. Irmãos, saindo agora dos exemplos bons e dos exemplos maus da Bíblia, o pecado oposto do domínio próprio naquela série dos 7 pecados capitais era a gula. Eu preguei aqui para vocês sobre a gula. E esse pecado, irmãos, está solto aí no meio da turma. Quando a gente fala de vamos comer uma pizza depois do culto, já começa a barriga já começa a falar mais alto. E interessante que a gula é tratado como um pecado menos sério, né? Por que é um pecado menos sério? Você não vai ver alguém falando assim, ó, nossa, eu tenho uma inveja da minha melhor amiga. Você não vai ouvir alguém falando isso. Você não vai ouvir alguém falando assim, ó, hoje eu fui avarento. Você não vai ouvir. Agora é comum você ouvir assim, nossa, comi demais hoje. Exagerei no almoço. Me dá um engove. Não é engove que fala esse negócio, é? Tem um engove aí, não? Sorrisal. Tem um sorrisal. Tem gente que já tem até em casa já, porque já sabe que vai precisar. Diz que um homem foi num rodízio e ele passou 7 vezes na fila do rodízio. 7 vezes ele entrava e saía, era de graça. Pagava uma vez e podia comer quantas vezes self-service. E ele passou 7 vezes naquela fila. Mas não foi só o restaurante que teve prejuízo, não. Ele também teve prejuízo, foi para o hospital. Tanto que comeu. Passou mal. É interessante como a gente se comporta na mesa. Domínio próprio. É interessante como a gente se comporta na fila do acampamento da igreja. É interessante quando a gente vai numa festa e a turma sai carregando coisa embora. Dá um pratinho aí pro meu filho, pro meu pai, minha irmã. Dá para levar, põe na barriga aí, baixa. Não, para amanhã, né? Amanhã tá gostoso essa comida. Então, gente, é sério. Tem esses negócios na cidade aí, né? Que é gula isso aí. Desafio do lanche, né? Se comer não paga, né? Você tem coragem de comer um negócio desse, gente? Então passa mal. Então, gente, o domínio próprio, ele não está distante de nós. Se você é uma pessoa que não consegue ficar sem tomar Coca-Cola durante um dia, uma semana, você já não está se controlando. Se você é uma pessoa que não consegue ficar sem assistir um filme de terror durante uma semana, você não tem domínio próprio. Se você é uma pessoa que não consegue ficar sem ver pornografia durante um mês, você não tem domínio próprio. Então o domínio próprio não é algo distante, não é algo perto de nós. Está na mesa da refeição ali, quando tem coisas sendo servidas e você sabe que vai te fazer mal aquilo ali. Você está exagerando. Está comendo muito. E é interessante que, quando fala assim da gula, a gente pensa em comida, né? Gula, comida, mas não é só comida. Gula está relacionado à comida e à bebida. Comida e bebida. E é interessante lembrar também dos exageros da bebida alcoólica, dos perigos. Vamos lá, ler o que está lá em Provérbios 23. Não olhes para o vinho, vamos lá? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho,
quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Gula está relacionada também à bebida. E aqui em Provérbios fala que bebida alcoólica, ela tem cheiro, ela tem cor, ela tem sabor, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa. E ali ele fala da cobra, né? A cobra é um animal sutil. A cobra é um animal, não é como um cão que late, que aparece. Não, a cobra ela é sutil, ela espreita. Você não a percebe. E ela ataca repentinamente. Está lá na tela. A cobra, pois ao cabo morderá como a cobra. Pessoas que não têm o domínio próprio, não conseguem ficar sem a bebida, sem o cigarro. Não conseguem. Não tem domínio próprio. Tem uma lenda medieval de João Bervelli. Essa lenda conta que o diabo obrigou uma pessoa, esse João de Bervelli, a escolher entre três pecados, escolher um. 3 pecados capitais: a gula, a luxúria e o assassinato. Acreditando que a gula era um pecado menor, esse homem, João Bervelli, escolheu a gula. E ele entortou a caneca. Bebeu, até perder a razão, perder a noção. Foi para casa. Chegando em casa, embriagado, sem reconhecer, foi para o quarto errado, viu uma mulher na cama, achou que era sua esposa, era sua mãe. Forçou a sua mãe a uma relação sexual. O pai dele, quando viu ele forçando a mãe, avançou em cima dele, e ele avançou em cima do pai, empurrou o pai bateu a cabeça e morreu. Ou seja, ele não quis escolher nem a luxúria e nem o assassinato. Ele escolheu a gula. Mas através da gula, ele cometeu esses outros pecados. Não pense que a bebida alcoólica te livra de loucuras. Não pense. De envergonhar a sua família. Agora eu vou falar uma coisa aqui que vai pegar. Fala, Deus. Domínio próprio e as vestimentas. A mulherada vai começar a fazer assim já, ó, nos bancos. Domínio próprio e a vestimenta. Irmãos, mulheres, estamos observando essa área tão importante da vida? Como que é o seu guarda-roupa? Você consegue ter domínio próprio nessa área? Uma vez eu fui no congresso Teen Street Brasil, e eles têm uma regra de etiqueta lá, achei bem legal a regra. A regra era assim, a primeira regra era assim: mais nunca é demais. Primeira regra, mais nunca é demais. Outra regra, não usar decotes profundos. Regras do acampamento. Outra regra, nada de usar roupas com mensagens de violência, ocultismo, de drogas. Pessoas que usam roupas com mensagens de pró-maconha, mensagens com imagens de banda de rock que falam sobre capeta, falam sobre inferno. Camisetas que falam sobre ocultismo, caveira, morte. É vestimento. Uma vez eu lembro até hoje, eu fui no acampamento, isso eu não era pastor aqui ainda, e tinha um menino no acampamento muito perturbado, muito perturbado.
Pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. O que foi, cara? Pastor, eu não estou bem, eu estou ouvindo vozes, eu estou mal-estar. Irmãos, quando eu olhei para ele, a camiseta dele era uma camiseta que tinha um símbolo muito feio, uma imagem de terror, não sei o que era aquilo lá, uma banda de rock, sei lá o que era aquilo lá. E na hora que eu olhei para aquela camiseta assim, eu falei, cara, tira essa camiseta agora. Dentro do acampamento. Aí ele tirou a camiseta. Tem uma tesoura aí? Tem. Dá essa tesoura aqui. Cortamos a camiseta dele. A mãe dele deve ter ficado brava comigo lá. Aí eu orei com ele, falei, em nome de Jesus, Senhor, tira a opressão desse menino agora. E o menino, depois daquilo ali, ficou leve, ficou bem, ficou em paz. E foi uma bênção na IPI de Cuiabá. Não pense que não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Não pense não, tem coisa a ver sim. Use camisetas que falam de Cristo, mensagens de Cristo, mensagem de Deus, tanta coisa hoje aí sendo produzida. Outra palavra que tinha lá no Teen Street, sua roupa íntima é íntima. Ninguém deve ver. Vou repetir, sua roupa íntima é íntima. Hoje está uma moda assim de mostrar o sutiã, né? Não, olha meu sutiã que lindo, né? Eu comprei. Aí mostra uma roupinha bem caída assim para mostrar o sutiã. Então a moda é interessante. A moda vai vindo, a gente vai achando normal, 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 normal. Eu faço academia, irmãos. Chega umas meninas na academia, umas roupas na academia, é o capeta vestido ali. Eu falo, será que não tem marido em casa, bicho? Não é possível. Sabe que tem um pai? Um irmão? Você está louca? Você vai aonde? É uma competição, né? Quem é a melhor da academia? Quem é a mais forte? Né? Não usa outras palavras, né? Então, gente, é isso. Vocês já entenderam aí o recado. Domínio próprio na roupa. Olha para o espelho, minha irmã, quando vir para o culto, pergunta se aquilo vai exaltar o nome de Cristo. Pensa nisso. Vai para a escola, vai para a academia, vai para a faculdade. Guarda teu corpo, teu marido. Guarda teu corpo, a tua esposa. É ele que precisa ver o teu corpo. Não é pessoas. Vamos avançando. Domínio próprio o quê? Uso das palavras. Provérbios 12, 18 diz assim: alguém cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Ou seja, como que você usa suas palavras? Você domina. Ai, pastor, que vontade de xingar. Mas você xinga? Vontade é uma coisa, xingar é outra. Xingar no trânsito. Domínio próprio, gente. Sai falando palavrão no carro. Os filhos estão atrás, ouvindo tudo aqueles palavrão. Aí o filho fala palavrão, está aprendendo na escola isso aí, ó. Não, no carro. E último lugar, domínio próprio e uso do celular. Domínio próprio e uso do celular. Gente, sou fã de tecnologia. A igreja é parceira da tecnologia. O cristão deve usar a tecnologia para trabalhar, para evangelizar, para tudo. Mas é certo que temos que ter o domínio. Esses dias eu fui num lanche. Eu sentei, Abel, Samuel, e tinha uma família do meu lado. E a família estava conectada no celular. A filha estava com o celular na mão e com fone de ouvido. Ou seja, desconectada do mundo. A filha, uns 9 anos, 8 anos, 10 anos, não sei, sentada na mesa com o celular e o fone. A mulher no celular. E o marido olhando para cima.
esperando chegar o lanche. E eu olhei aquilo ali e falei, é a família moderna. É a família moderna. Irmãos, esse é um assunto urgente. Quer algumas dicas? Faça um combinado de não usar o celular nas refeições. Faça esse combinado, na hora do almoço. Sem celular na mesa. Faça um combinado de quando sair com a família, de não usar o celular na mesa da pizzaria, na mesa do jantar do restaurante. Não, ali vocês estão em família. Não é difícil fazer isso. Vamos melhorar, vamos observar. Eu sei que esse é um assunto muito complexo hoje, muito difícil. Mas a gente tem que guardar momentos importantes para estar com a família. Especialmente nas refeições. Amém, irmãos?